Olá, meu nome é Davi Trompieri e hoje você vai aprender como conduzir um paciente da obesidade até o nível atlético de composição corporal na prática. Eu vou trazer um caso clínico aqui para você hoje e você vai ver o passo a passo que eu fiz em relação ao cálculo nutricional, as ferramentas e até mesmo o cardápio que eu fiz. E aí, com certeza, você vai se sentir muito mais seguro para atender pessoas que têm o objetivo de emagrecimento, de chegar no nível atlético de composição corporal. E eu vou falar uma coisa para você. Eu, como nutricionista, uma das minhas principais realizações dentro do consultório de nutrição é quando eu consigo conduzir um paciente da obesidade até o nível atlético de composição corporal. Eu gosto muito quando eu atendo, por exemplo, um maratonista que completa uma prova no seu melhor tempo, ou então até mesmo um triatleta que conseguiu completar um Ironman através das minhas estratégias nutricionais, ajudou ele realmente a alavancar a sua performance. Mas quando você consegue conduzir alguém da obesidade, a pessoa era obesa e ela consegue chegar no nível atlético de composição corporal, realmente é um dos processos mais complexos, mais desafiadores e, sem sombra de dúvidas, mais recompensadores. Eu vou te dizer, se você consegue fazer isso, você consegue trabalhar com qualquer perfil de paciente que vai aparecer no teu consultório. Porque para você, de fato, gerar esse resultado, para você conseguir conduzir um paciente até o nível atlético de composição corporal, ele chegando no teu consultório com obesidade, você precisa ter várias habilidades. E ao longo desse caso clínico, que foi mais de um ano de acompanhamento, aliás, quase um ano de acompanhamento, cerca de 8 consultas, vocês vão ver que você precisa de algumas habilidades que são muito cruciais nesse processo e não são só habilidades de cálculo nutricional, tá? Se fosse só cálculo nutricional, se eu soubesse só sobre cálculos nutricionais, com certeza eu não conseguiria ter sucesso nesse tipo de paciente. Conduzir alguém a um resultado tão expressivo vai testar não só as tuas habilidades de cálculos nutricionais, mas também as ferramentas que tu utiliza dentro do teu consultório, a tua capacidade de comunicação e o quanto que a tua consulta é capaz de influenciar em uma mudança de comportamento profunda. Porque é muito fácil ter resultado com 2 meses de processo, com 3 meses de processo. Simplesmente todo mundo que é obeso já conseguiu perder muito peso em 2 meses, em 3 meses, beleza. Agora, manter a constância durante um ano, você conseguir fazer com que esse paciente fique retornando e tendo resultados de forma constante durante um ano todo, até chegar no nível atlético de composição corporal, isso de fato é muito desafiador. E hoje a gente vai entender o passo a passo sobre isso e eu vou mostrar para vocês todos os detalhes do acompanhamento desse paciente. Então agora, se você está aqui, se você vai assistir esse conteúdo, já se inscreve aqui no canal, já ativa aí as notificações, deixa um like, deixa o teu comentário aqui sobre sugestões de temas que você quer para os próximos vídeos, porque esse vídeo aqui foi feito realmente para que você aprenda a trabalhar com todos os perfis de pacientes e esse é o grande objetivo aqui da nossa comunidade NutriNews, tá certo? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. Olha só, então um paciente homem com 31 anos de idade, 1,78 m de altura, funcionário público. Detalhe, ele já foi atleta a nível de competição até os 23 anos, natação. Então ele era aquele cara que ele fazia natação desde a época da escola, chegou até a competir e até no início da faculdade ele ainda estava fazendo. E aí quando a coisa começou a apertar um pouco mais, ele começou a estudar para concurso. Ele parou totalmente de se exercitar e começou ali a fazer uma rotina que era exclusiva para estudar para concurso e passar na prova. E esse é o gatilho de muita gente, né? Foi aí que ele começou a ganhar peso e até o ponto de chegar à obesidade. Esse cara, o que gerou o gatilho para ele ganhar peso foi o quê? Foi o aumento de demanda profissional, a ansiedade de passar no concurso. Foi esse fator social. Então, eu sempre trago aqui que a obesidade é biopsicossocial. Então, tem razões biológicas, tem razões psicológicas e tem razões sociais que interagem entre si e uma pessoa pode virar obesa devido a uma interação dessas variáveis. Nesse caso aqui, você tem uma variável social, né? Que é o que? O aumento da pressão para passar num concurso público e isso influenciou no seu exercício físico. Era um cara atleta que se exercitava muito, parou de se exercitar total e também influenciou na sua alimentação, ansiedade e aí aquele foco só naquilo e ele foi engordando ao longo do tempo, né? A gente não pode romantizar também
Porque o ideal seria que ele ficasse realmente sempre com a rotina de, pelo menos, reduzisse um pouquinho o volume de treino durante esse período, mas não tirasse total e se ajudar até no estudo, né? Com certeza ele ia conseguir até estudar melhor. Que ele não chutasse tanto balde na alimentação e que ele se mantesse magro durante esse período, né? Isso seria muito bom, de fato. Mas muitas vezes a gente realmente precisa desequilibrar uma área da vida para trabalhar outra. Isso acontece na vida de muita gente. Dizer que ao longo da vida inteira você vai ter todas as áreas em equilíbrio é algo que é muito romântico, né? É muito legal de se falar, mas não é a realidade de muitas pessoas, né? Na verdade, eu acho que de 90% das pessoas. Esse cara ele teve que desequilibrar aqui no seu estilo de vida, no exercício físico, e ele conseguiu passar no concurso e depois ele veio atrás para poder buscar emagrecer e de fato ele conseguiu, né? Tanto que o tema da aula é o da obesidade até o nível atlético. Já dá um spoiler da onde ele conseguiu chegar. Então, depois de um ano, ele conseguiu estar tanto no concurso público que ele queria passar, como também no nível atlético de composição corporal. Né? Então, a gente não pode romantizar ou culpabilizar ou, eu também não precisava também ter feito isso para poder. Não, de fato, ele trilhou o caminho que para ele foi o melhor e no final das contas acabou funcionando muito bem, né? Ele teve essa consciência. Então, olha só, ele chegou lá no consultório com 96 quilos, 65 quilos de peso magro, 31 quilos de peso gordo com um percentual de 32%, o IMC ali de mais ou menos 31, salvo engano. Então ele realmente estava com obesidade, né? O percentual de gordura acima de 30 para homem. E aí, olha só, ele falou para mim que naquela fase ele não estava tão motivado para fazer exercício físico. E aí eu fiz uma perguntinha que é uma técnica de comunicação que eu utilizo muito no meu consultório. Então quer dizer que para ti é impossível fazer exercício físico? E aí ele falou para mim, Davi, impossível também não é. Quando alguém falar para você que não quer fazer exercício físico, ou que não gosta de fazer exercício físico, ou que naquele momento de vida não tá dando certo fazer exercício físico, sempre pergunta isso pra pessoa, dá uma exagerada. Então quer dizer que pra ti é impossível fazer exercício físico? Você vai ver que a resposta vai ser sempre assim, ó. Davi, impossível também não é. E esse é um dos grandes lances da comunicação dentro do consultório, que eu aprendi com a minha prática e também estudando comunicação não violenta e entrevista motivacional. Dois temas aqui que eu já te indico para você estudar, para você aprofundar. A gente até tem vídeo disso aqui também no canal, você pode procurar aí. Entrevista motivacional e comunicação não violenta. São duas técnicas de comunicação muito legais para a gente trabalhar dentro da nossa realidade de consultório. É legal quando o paciente traz a solução. Quando você tenta impor a solução, a tendência é o paciente criar resistência. Então você vai falar, você vai dar uma solução. Não, mas tu tem que fazer exercício físico porque é muito importante, porque tu precisa emagrecer e o exercício físico para ti vai ser crucial. Ao invés disso, eu joguei então é impossível para ti fazer exercício físico. Ele falou assim, impossível também não é. E aí eu, não, então me conta mais sobre isso. Como é que seria possível a gente acrescentar? Davi, eu acho que dá para eu fazer 3 vezes na semana ali e tal. Normalmente a pessoa tende a ser mais cooperativa quando ela tá trazendo a solução e não só quando você está impondo a solução. Então já um insight aqui de comunicação dentro do consultório. E aí, então como é que seria? Davi, eu acho que dá para fazer 3 vezes na semana. Qual o exercício que você quer fazer? Quer voltar para natação? Não, natação agora não dá para mim, porque a logística é muito complicada. Então eu vou começar com a musculação mesmo, que é mais fácil ir para academia. E eu falei para ele, tu acha que a gente consegue colocar uma meta de quantas vezes na semana para fazer exercício físico? Que entra outro ponto, ó, metas semanais. A gente vai aprofundar sobre isso, tá? Nesse caso clínico. Quantas vezes na semana tu conseguiria fazer? 3 vezes na semana. Então essa pode ser a nossa meta semanal de musculação? Pode, Davi. 3 vezes na semana fica ótimo. Então a gente colocou aqui qual horário você vai. De manhã, 7 horas, coloquei segundo, quarto, sexta, falei pra ele, o importante é bater as 3 vezes na semana, não importa o horário, o dia que você vai, o importante é bater as 3 vezes, que é a nossa meta semanal. E aí eu usei a minha planilha do cálculo do gasto energético, certo? Essa planilha, ela tá disponível no Nutri News Academy. E o link para você entrar no Nutri News Academy tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, se você quiser ter acesso a essa planilha, que é muito simples, muito fácil para você calcular o gasto energético na hora na hora da própria consulta, então já vai aqui no link na descrição do vídeo, se inscreve no Nutri News Academy que você vai ter lá mais de 140 aulas, inclusive essa planilha do cálculo do gasto energético. E aí, continuando, eu coloquei aqui o peso do paciente, coloquei o peso magro, coloquei o fator atividade, a idade, a altura, a quantidade de vezes na semana que queria fazer exercício físico, o match do exercício e o tempo em minutos. Agora vamos destrinchar cada ponto desse aqui, tá? Para a gente pegar a ideia do cálculo do gasto energético. Primeiro vamos entender, a principal variável do gasto energético total
é o gasto energético de repouso. Então esse é o primeiro passo. O que é que a gente precisa para calcular o gasto energético de repouso? Peso, altura, idade, sexo e, em algumas fórmulas, massa magra. Então, quando você coloca o peso, a altura, a idade e aí você coloca a massa magra, a planilha ela já vai calcular o gasto energético de repouso em algumas fórmulas diferentes, tá? Tem mais fórmulas também da planilha, só que nesse caso eu vou utilizar aqui a fórmula de Mifflin. Por quê? Porque a fórmula de Mifflin, ela não leva em consideração a massa magra, massa livre de gordura. Ela leva em consideração o peso, a altura, a idade e o sexo. Ah, Davi, por que tu não faz uma fórmula que leva em consideração a massa magra? É mais preciso. Não necessariamente. Por quê? Um cara com obesidade é mais difícil, existe um padrão de erro maior na hora de fazer a avaliação de composição corporal. Então, você é uma tendência muito forte de você errar no cálculo da massa magra. Então, você usar uma fórmula que leva em consideração a massa magra é muito perigoso quando o paciente tem obesidade. Porque você tem grandes chances de errar na hora da avaliação. É um paciente mais difícil de pegar a dobra, o padrão de erro do cálculo é maior. Então, eu usei Jackson e Pollock de 7 dobras para fazer o cálculo do gasto do percentual de gordura com esse paciente. Mas só que, cara, foi difícil de pegar ali em algumas dobras dele que ele tinha um acúmulo maior de gordura. Então eu utilizei a fórmula de Mifflin. Porém, nesse caso, coincidentemente, a fórmula de Cunningham, que leva em consideração a massa magra, deu muito parecido com o Mifflin. Então se eu usasse uma ou outra, ia dar no mesmo, no final das contas. E aí, o que é que a gente precisa calcular agora? O gasto energético diário. O gasto energético diário é o gasto energético de repouso mais o fator atividade. O fator atividade vai ser um número que você vai multiplicar o gasto energético de repouso. Então, dependendo da rotina de trabalho, esse é um erro que muitas pessoas cometem. O fator atividade ele não serve para medir o gasto energético do exercício físico. Ele serve para medir o gasto energético da rotina do paciente, da atividade física não programada, certo? Então é o que o paciente faz no dia a dia normal. No caso dele, que é um cara que trabalha em home office, né? Ele passou num concurso que a maior parte do trabalho dele vai ser home office. Ele literalmente ele se levanta da cama e vai para o computador, né? Então ele passa o dia todo sentado. Eu coloquei um fator atividade mais baixo, que é 1.2. Se ele fosse um enfermeiro que passa o dia andando para um lado e para o outro, se ele fosse talvez até um fisioterapeuta, um nutricionista que tem que ir lá para o consultório, que faz avaliação de composição corporal, que tem uma rotina um pouco mais ativa, eu iria utilizar 1.375, certo? Como ele é home office, passa o dia todo trabalhando sentado, então eu uso 1.2. Se ele fosse um profissional de educação física, personal, aí eu ia mais para 1.55, certo? Então vai variar dependendo da profissão do paciente, da rotina diária dele, certo? E aí você vai ajustando de acordo com isso. A planilha, o que é que ela vai fazer? Ela vai multiplicar o gasto energético de repouso por 1.2. E aí você vai ter o gasto energético diário, que é o gasto energético do paciente sem o exercício físico. E aí agora a gente vai calcular o gasto energético do exercício físico, e esse é o motivo de eu utilizar essa planilha ao invés de usar, por exemplo, o WebDiet ou o Dietbox para calcular o gasto energético do paciente. O que é que acontece? Nessa planilha, ela tem uma aba aqui nessa planilha, tem lá a planilha do Excel, e aí tem uma aba lá que nessa aba tem os METs de todos os exercícios físicos que você pode imaginar. Tem CrossFit, tem musculação leve, intenso, moderado, tem Muay Thai, tem corrida e tem todos os paces da corrida, tem as velocidades da esteira. O que é o MET? O MET é um equivalente de consumo de oxigênio. O MET é como se fosse para espelhar um tipo de avaliação que mede o consumo de oxigênio e a excreção de gás carbônico, que é o padrão ouro para você medir o gasto energético durante o exercício físico. A pessoa fazer o exercício físico com a máscara e aquela máscara vai medir a troca gasosa daquele indivíduo. Então ali é a maneira mais eficaz de você medir o gasto energético durante o exercício físico. E aí o que é que os pesquisadores fazem? Eles utilizam esse método e aí eles criam um MET que é o equivalente metabólico para que você consiga calcular o gasto energético do exercício físico sem precisar desse aparelho. E aí tem a tabela de METs que é feita baseado nesses estudos, né? Então, uma musculação leve é um MET de 3.
E aí o que é que eu coloco aqui na minha planilha? A quantidade de vezes na semana, então ele faz 3 vezes na semana. Coloco o match da atividade, que é padronizado e tem a tabela de matches aqui na planilha. E eu coloco o tempo do exercício em minutos. No caso aqui são 60 minutos. O que é que a planilha vai me dar? Ela vai me dar o gasto energético de um exercício. Então, de uma sessão de exercício, então cada sessão de musculação ele gasta 288 calorias. A planilha automaticamente vai multiplicar esses 288 pelo número de vezes na semana que ele faz, 3 vezes. Então ela multiplica por 3 e divide por 7. Então vai dar uma média de 123 calorias por dia treinando musculação leve 3 vezes na semana nesse perfil de paciente, nesse tipo de paciente. Porque influencia também o peso do paciente também é utilizado na forma de METs, certo? Então é o peso, o tempo do exercício e o MET, certo? Então a planilha ela já me dá o gasto calórico diário médio. Então eu não preciso ficar fazendo um cálculo de gasto energético pro dia que treina, pro dia que não treina, pro dia que faz 2 treinos. A planilha ela já me dá o gasto calórico diário médio. E isso facilita muito a prescrição nutricional na hora da consulta e nenhum programa faz isso. Aí você tem que ficar calculando vários dias diferentes de gasto energético e até mesmo fazendo várias dietas. Você não precisa fazer uma dieta para cada dia de treino. Imagina uma pessoa que está com uma rotina completamente desequilibrada e aí você já entra com 3 dietas diferentes. Né? Então a pessoa não vai conseguir colocar aquilo em prática. Né? Então, para que facilite o cálculo do gasto energético, é muito legal você fazer o gasto calórico diário médio. Então, o que vai ser acrescentado ao gasto energético diário é o gasto energético diário médio do exercício. E aí você tem aqui, então, ó, um gasto de 2.434 calorias. Esse é o gasto energético total do nosso paciente. Eu costumo utilizar uma restrição calórica entre 35% e 20% a menos do que o gasto calórico. E o legal é que essa planilha ela já dá esse valor. Então a minha dieta, o ideal é que ela gire em torno entre 1.582 calorias a 1.948 calorias. E aí eu vou tentar ficar o mais próximo possível de 1.582 calorias. Mas ó, olha como é que eu faço aqui essa dieta. Olha só como é que acabou sendo o cálculo, tá? Eu defini as calorias da dieta. Na verdade, eu falei para ele, ó, vou fazer o seguinte, eu vou mirar em 1.600 calorias, né, que é 35% a menos. Eu vou mirar aqui. Só que vamos ver onde é que a gente alcança, onde é que a gente consegue alcançar. Vamos ver quais são as calorias que a gente consegue alcançar. Aí eu abro o meu programa de calcular a dieta. No caso, atualmente eu estou utilizando o WebDiet para calcular a dieta. E aí eu começo a montar junto com o paciente. O que é que tu gosta de comer no café da manhã? Aí ele fala, cara, eu gosto de comer pão com ovo e queijo. Aí eu vou lá botar, tu gosta de pão integral? Pode ser pão integral? Pode. 2 fatias de pão integral, 2 ovos e queijo. Aí como é que tá o teu lanche da manhã? Cara, normalmente eu passo direto. O que é que tu... Aí eu já lembro, ó. Pô, o cara tem 96 quilos, eu preciso bater entre 1,6 e 2,4 gramas de proteína por quilo de peso. Como ele é muito pesado e o gasto calórico dele é baixo, então não dá para botar muita proteína, porque senão não vai ter espaço para colocar carboidrato e gordura. Lembrando que cada grama de carboidrato tem 4 calorias, cada grama de gordura tem 9. Então se eu coloco muitas calorias de proteína, vai ficar uma dieta com proteína com tipo 200 gramas de frango e 80 gramas de arroz. E é uma dieta difícil de ser executada, né? E assim, o paciente que está com a rotina desequilibrada, ele não vai precisar de um mega cálculo nutricional bem feito para de fato atingir um resultado expressivo, né? Então eu coloco entre 1,6 e 2,4. No caso de um paciente mais pesado, vai ficar mais próximo de 1,6. Então eu sabia que eu tinha que atingir essa quantidade. Então já, cara, será que não dá pra gente botar aqui um lanche da manhã? O que é que tu acha da gente colocar alguma fonte de proteína aqui? Vai ser importante para ti. E aí o que é que eu faço? Eu dou uma aula por consulta. Então cada consulta que o paciente vai, eu dou uma aula para ele. Nessa primeira consulta, salvo engano, eu já dei uma aula sobre proteína, carboidrato, gordura. Aí teve uma consulta que eu dei uma aula sobre a parte neurológica da regulação do apetite. Inclusive, a gente tem uma aula sobre isso aqui no YouTube também, você pode assistir. Eu dou uma aula sobre... Tem dia que eu dou uma aula só sobre carboidrato, aí eu explico para ele o que é glicose, frutose, lactose. Eu explico para ele o que é glicogênio, aí eu dou toda uma aula para isso. Mas pode ser a 10ª consulta que o paciente vem. Cada consulta eu exerço a educação nutricional, que é um momento da consulta que eu tiro para dar uma aula para o paciente. Inclusive, no NutriNews Academy, a gente tem um módulo te ensinando a dar aula para o paciente.
Porque lá a gente ensina o passo a passo da consulta, o que tu tem que fazer na anamnese, na avaliação de composição corporal, o cálculo nutricional, a educação nutricional, tudo a gente ensina o passo a passo. Então lá tem aulas te ensinando a ensinar para o paciente com aulas padronizadas que eu dou na minha consulta e eu te ensino a dar essas aulas para o paciente, beleza? Então olha só, 1,8 gramas ficou no final desse cálculo, né? Então fui lá montando junto com ele. O que é que saiu? Saiu uma dieta de 1.752 calorias com 1,8 gramas de proteína por quilo de peso. Percebam que eu sempre boto o mínimo de gordura. Eu vou nessa pegada, tá? E aí agora eu vou dar umas ideias para vocês sobre o cálculo nutricional. Deixa eu falar uma coisa para ti. Você não vai ver um conteúdo tão completo quanto esse de graça em nenhum lugar. Nenhum lugar você vai ver um conteúdo como esse de graça. Vai, Guilherme, já viu um conteúdo assim tão completo? Com cálculo nutricional, com cardápio, você não vai encontrar. Então, já deixa o teu joinha nesse vídeo, deixa o teu comentário e se inscreve aqui no canal, que é uma maneira de você ajudar também o canal a crescer. Então, eu tô dando o meu melhor aqui para te trazer o que há de melhor na nutrição, para te ensinar da melhor maneira possível, e você pode contribuir também com teu like, com teu comentário aqui nesse vídeo, tá? Então olha só, olha como é que é o café da manhã dele aqui, ó, 2 fatias de pão com 2 ovos e queijo. E aí eu já boto o queijo light, então falo para ele comprar o queijo light, pode ser até o mussarela light, por exemplo. Eu botei aqui o Minas Frescal, pode ser o Coalho Light. Depois eu passo isso aqui a limpo num Word. Inclusive é algo que eu ensino também lá no Nutrinews Academy. E aí eu coloco as opções equivalentes a essas opções que eu coloquei. Então isso aqui é o cardápio base, mas ele saiu de lá com outras opções equivalentes a essa, tá? E aí eu coloquei aqui 2 ovos, queijo. E aí o que é esse azeite aí que tu coloca, Davi? Porque assim, ó, quando você vai lá no teu sistema de produzir dieta, né? Seja o WebDiet, o Dietbox, o Avanutri, tem lá ovo frito. Se tu colocar ovo frito, o sistema ele vai colocar uma quantidade de gordura para cada ovo. Sendo que quando a pessoa vai fazer o ovo, ela não vai usar uma gordura para cada ovo, ela vai usar uma gordura só. Bota ali um pouquinho de manteiga na frigideira, um pouquinho de azeite, e aí você vai lá e quebra 2 ovos e faz. Então, ao invés de colocar ovo frito, você vai colocar ovo de galinha, que só tem a gordura do próprio ovo, e aí depois você acrescenta uma gordurinha extra na refeição. Não é que eu pedi para ele colocar 8 gramas de azeite, tá? Foi só uma gordurinha que eu acrescentei. Lá no cardápio dele saiu assim, ó, 2 ovos com queijo, fazer o ovo com o mínimo de gordura possível. E aí eu até falo, pode usar manteiga, margarina, azeite, o importante é colocar pouco, né? Pouco, colocar o mínimo de gordura para fazer. E aí na aula eu já expliquei para ele a importância de consumir pouca gordura para ter mais espaço para a gente colocar carboidrato, ficar com dieta mais volumosa, ele ter mais performance no treino, ter um espaço legal também para colocar proteína. No meio da manhã eu coloquei uma dose de whey. Esse whey da Taste Whey, eu botei aqui 2 dosadores, mas é uma dose que equivale, tá? Então 35 gramas aqui de whey. No almoço, 100 gramas de arroz, 100 de feijão, 170 de proteína. Aí eu faço o mesmo esquema no almoço, ó. Vejam que eu coloco aqui o frango sem pele grelhado, como se ele não usasse nada para preparar a proteína. Só que aí eu coloco uma quantidade extra de gordura, que é a gordura que eu levo em consideração que ele vai fazer o prato. Se você não fizer isso, se você botar o frango frito, a tua gordura pode ficar superestimada. E se você botar o frango grelhado e não acrescentar a gordura por fora, a gordura da tua dieta pode ficar subestimada. Por isso que eu uso essa técnica, tá? No lanche da tarde ali, o iogurte com whey e granola, que pode ser também um que fica equivalente. Um sanduíche de frango desfiado com requeijão light, dá pra ficar equivalente. Uma banana amassada com pasta de amendoim e whey pode ficar equivalente. Uma vitamina de banana com a polpa de açaí sem açúcar, com whey e granola fica equivalente. Então tem várias opções que a gente pode deixar equivalente aqui. E no jantar, 150 gramas de macarrão com 120 gramas de frango. E aí você pode colocar 2 Rapidez, fica equivalente a 150 gramas de macarrão, mantendo a 120 de proteína distribuída nos 2 Rapidez. Pode colocar um sanduíche triplo com 3 fatias de pão, que fica equivalente. Pode botar 150 gramas de arroz, que fica equivalente. Dá para fazer um escondidinho com batata inglesa e com recheio de frango para ficar equivalente também. Então tem várias opções que você pode colocar. E olha o que foi que aconteceu, ó. Ele voltou em julho com 2,3 quilos a menos, perdeu aqui um pouquinho de massa, na verdade ganhou um pouquinho de massa magra aqui, perdeu 2,8 kg de gordura, baixou 2% de gordura corporal. Só que olha outro macete de comunicação aqui para vocês. Sempre que eu faço a avaliação de composição corporal, e aí eu termino a avaliação, eu nunca falo para o paciente se foi bom, se foi ruim. Eu nunca dou a minha opinião para o paciente. Como é que eu vou falar?
eu termino, eu falo isso, ó, cara, o teu peso foi de X para Y, aí até as dobras eu vou comparando, eu boto as duas avaliações assim lado a lado, ó, tua dobra do tríceps foi de 15 para 13, a subescapular foi de 25 para 22, aí eu vou comparando dobra por dobra, aí depois, o teu peso gordo baixou de X para Y, o teu peso magro foi de X para Y, o teu percentual de gordura foi de X para Y, a tua medida do braço foi de tanto para tanto, e aí eu vou comparando cada variável da avaliação, e depois eu pergunto para ele, o que foi que tu achou dessa diferença? Ao invés de eu já expor a minha opinião, primeiro eu pergunto para o paciente o que foi que tu achou dessa diferença, para que o paciente me fale como ele está se sentindo e assim eu posso alinhar a minha comunicação de acordo com o que ele está se sentindo. Porque às vezes o paciente ele está satisfeito com o resultado, só que tu vai lá e expõe a tua avaliação sobre aquilo que pode ser uma avaliação negativa e isso quebra a conexão durante a consulta. Lembra que a consulta não é sobre você, é sobre a pessoa que está na tua frente. Por isso que eu falo que a gente precisa estudar comunicação não violenta, a gente precisa estudar entrevista motivacional. Se você quer aprofundar em comunicação, tem isso no Trinews Academy. Lá a gente não te ensina só o cálculo. A gente ensina todo o cálculo, mas a gente te ensina toda a base de comunicação que você precisa ter para não ficar perdendo o paciente por erro de comunicação e para que você saiba como motivar outros pacientes. O problema aqui foi que, quando eu perguntei para ele como é que ele estava se sentindo, ele falou que não estava se sentindo bem. Davi, poxa, eu queria ter perdido mais, eu queria ter baixado mais o peso, eu quero ter um resultado mais expressivo. E aí, ao invés de eu ficar, ah, não, cara, mas o teu resultado foi muito bom e tal, não sei o que, eu falei pra ele, ah, cara, entendi, então tu quer acelerar o processo. Então vamos trabalhar em cima disso. Já que tu tá motivado, eu vejo que tu tá motivado para acelerar o processo, então vamos trabalhar em cima disso. É, cara, mas eu já tô seguindo tão bem o planejamento, eu não sei como é que eu poderia fazer para ter mais resultados, eu já tô seguindo muito bem o planejamento e tal. Aí eu falei para ele, cara, vamos lá. E eu expliquei para ele, eu dei uma aula para ele sobre gasto calórico e consumo calórico. E aí eu falei para ele sobre a importância de monitorar a rotina. Eu até dei um exemplo para ele de que é muito difícil a gente conseguir, porque o que é que eu imagino? Um cara que tem 96 quilos com dieta de 1.750 calorias, o normal realmente é ele perder mais peso, perder mais gordura do que ele perdeu. Então assim, se ele não perdeu mais gordura, provavelmente é porque ele não está seguindo tão bem o plano. Então, às vezes, a pessoa faz pequenas concessões todos os dias e ela não contabiliza aquilo. É igual o gasto financeiro, né? Se você não contabilizar o teu gasto financeiro, como é que você vai conseguir controlar a tua vida financeira se você for desorganizado? Se você não consegue contabilizar determinada situação da tua rotina, você vai ter dificuldade de mudar aquilo, né? Então, com a alimentação é isso. Se você pega um indivíduo com obesidade, é a mesma coisa de você pegar uma pessoa endividada. Como é que essa pessoa vai emagrecer se ela não monitorar a rotina? Como é que essa pessoa vai controlar a vida financeira se ela não começar a monitorar a rotina financeira? Então eu dei essa analogia para ele e eu expliquei sobre o automonitoramento de rotina. Uma estratégia excelente que é um divisor de águas para muitas pessoas dentro do consultório de nutrição e com certeza eu posso dividir a minha vida profissional entre antes de usar o monitoramento e depois de começar a usar o automonitoramento de rotina. Os pacientes passaram a ter muito mais resultados, mas você pode ver que eu não apliquei com ele na primeira consulta. Por quê? Porque eu já tinha falado sobre isso com ele e ele ficou meio resistente. Só que na segunda consulta, quando ele me falou que queria acelerar o processo, eu falei, cara, vamos fazer o automonitoramento. Tu não precisa fazer durante a vida toda, mas já que tu quer dar uma acelerada agora, vamos focar nele agora. Vamos botar o automonitoramento de rotina, é uma coisa simples. Tu vai gastar literalmente 1 minuto por dia para fazer, sendo que isso vai mudar o jogo. Tu vai conseguir acelerar o resultado de uma forma muito mais expressiva. Como é que você vai fazer? Aí eu expliquei a ferramenta para ele. Ó. Essa é Quem faz parte do NutriNews Academy já tem essa ferramenta com todas as orientações, o modelo. Então, mais uma vez, quer aprofundar? Quer realmente aprender a gerar resultado? Esse caso clínico é um dos muitos que tem lá na plataforma, né? A gente tem muitos casos clínicos lá na plataforma e todos são assim, consulta, detalhado. Então, se você quiser realmente aprender a trabalhar com todos os perfis de pacientes, entra no NutriNews Academy, o link tá aqui na descrição, tá? Então, vamos continuando. Olha só, aqui tem os dias da semana, de segunda a domingo, aqui tem as refeições do dia, e aí tem aqui os exercícios, né? Musculação e caminhada. Por quê? Como ele tava querendo acelerar o resultado, eu também dei a sugestão para ele. O que é que tu acha de a gente acrescentar um cardio? E ele falou que o cardio que dava para fazer agora era caminhada rápida. E aí eu falei, então eu botei as variáveis aqui, ó. Quais são as variáveis aqui? As refeições que tem no plano do paciente, os exercícios que ele vai fazer e a aba de monitoramento que eu vou já explicar para vocês. Eu vou falar aqui exatamente como eu falo para o paciente e aí vocês vão entender como é que eu explico. Eu falo assim, ó. Olha só, fulano, aqui, ó, como é que você tem que fazer, ó. Tu vai deixar isso aqui na cabeceira da tua cama, com a caneta em cima, e no final do dia você vai fazer o teu monitoramento.
Nas refeições, tu vai marcar uma bolinha se tu fez de acordo com o plano, um X se você pulou a refeição e não comeu nada, ou um L de livre se você comeu fora do plano. Se foi a primeira vez que você comeu fora do plano na semana, L1, segunda vez, L2, L3, L4, L5. E aqui embaixo você vai descrever o que é que você comeu quando come fora do plano. Então L1, um hambúrguer com batata frita, L2, 3 pedaços de pizza. Na musculação e na caminhada, você vai botar uma bolinha se você fez, ou um X se você não fez. E a última aba, eu ainda falo assim, a aba mais importante. Essa daqui ela serve para monitorar a frequência de vezes que você anota no próprio dia. Então, por exemplo, não importa se tu seguiu ou não o plano, mas segunda-feira tu anotou na própria segunda, então tu vai botar uma bolinha no monitoramento. Agora vamos supor que terça e quarta tu esqueceu de anotar, tu não usou a ferramenta. E aí na quinta-feira tu lembrou, vixe o monitoramento. Vou anotar aqui. Aí você anota o da quinta, bota uma bolinha no monitoramento da quinta, porque tu anotou quinta na quinta. Lembra o que comeu na terça, anota. Lembra o que comeu na quarta, anota. Mas bota um xizinho no monitoramento, porque tu não usou a ferramenta naquele dia. Então essa aba de monitoramento serve para monitorar a frequência de vezes que a pessoa para e anota no próprio dia. Porque muita gente deixa os dias acumular. Isso não é o objetivo da ferramenta. O objetivo é o paciente realmente anotar todo dia no dia. Inclusive, essa foi a nossa primeira meta, ó. Meta 1. E aí, no final da semana, para complementar aqui, o paciente vai ver quantas vezes ele anotou no próprio dia, quantas vezes fez caminhada, quantas vezes fez musculação e quantos L's tem, ou seja, quantas refeições livres tem. E aí ele vai conferir na tabela de metas se ele bateu ou não as metas. É lógico que na ferramenta tem toda essa legenda. Eu explico para o paciente, mas tem a legenda todinha lá para ele ver. Uma ferramenta que eu imprimo lá para ele e já entrego impresso. E aí aqui tem as metas semanais que eu decidi junto com o paciente. Meta 1, monitorar todo dia no dia. Então, se ele simplesmente anotar todo dia no dia, ele já bateu a meta 1, independente de quantas refeições livres ele fez. A meta 1 é simplesmente usar o monitoramento todo dia. Meta 2, realizar pelo menos 3 treinos de musculação por semana. Meta 3, no máximo 3 refeições livres. E a meta 4, pelo menos 4 cards por semana de no mínimo 30 minutos, certo? E aí eu não mudei nada no plano. Inclusive, esse é um ponto que vocês têm que entender. A consulta não gira em torno da prescrição nutricional. Então tem muitas consultas que eu não mudo nada no plano, certo? Só que foi uma consulta de praticamente 1h30, que eu escutei o paciente, que eu fiz as perguntas adequadas na anamnese, que eu deixei ele falar, que eu entendi como é que ele estava se sentindo, eu entendo particularidades do seu contexto, eu dou uma aula de nutrição, eu explico essa ferramenta, eu vou repassar o planejamento refeição por refeição, mesmo sem mudar, mas para saber como é que ele está se sentindo em cada refeição. Então eu não mudei o cálculo do plano, eu só apliquei a ferramenta, mas eu fiz toda uma consulta que foi um show à parte. E é isso que você precisa entender. A tua consulta não é só prescrição. Se hoje a tua consulta é só prescrição e avaliação de composição corporal, assim, ó, anamnese, perguntas fechadas na anamnese, como é que tá teu intestino, como é que tá o exercício, como é que tá não sei o quê. Avaliação de composição corporal, mostrar o resultado e prescrever a dieta. Se a tua consulta é isso, o ChatGPT já tá fazendo esse trabalho até melhor, certo? Então você não pode perder o lado humano da coisa. Tá? Então a gente tem que entender o paciente, tem que escutar, tem que saber fazer as perguntas certas, tem que explicar de nutrição. A gente tem que fazer um trabalho que uma inteligência artificial não faria, certo? Então por isso que a gente tem que não se baseia só na prescrição da dieta. Então não mudei nada na dieta dele. E é o que foi que aconteceu. De julho para setembro, foi também um tempo um pouco maior, ali cerca de 2 meses, o paciente perdeu 5 quilos, baixou, aumentou 1,14 de massa magra, perdeu 6,14 de gordura e ainda reduziu 5,2% de percentual de gordura. Então, ou seja, ele acelerou o resultado. E aí eu perguntei, como é que você está se sentindo? E aí ele, cara, agora sim, tô me sentindo muito bem, o monitoramento fez muita diferença. Eu tava dando pequenas beliscadas e não tava percebendo, e com o monitoramento eu percebi, né? Então, olha só, para ele ter esse resultado, ele traz o monitoramento. Aí eu vejo a quantidade de refeições que ele fez, livres, todas as semanas. Vejo a quantidade de treinos de musculação que ele fez, a quantidade de cardio. E aí eu somo tudo e divido pelo número de semanas. Aí eu consigo ter uma média semanal. Então, para ele ter esse resultado, ele saiu uma média de 2 livres, treinou musculação média de 5 vezes e fez cardio média de 4 vezes. Então, olha só, gente. O paciente que tem essa média aqui, pode ter certeza, eu trabalho com monitoramento há 7 anos. 3 anos da minha vida eu não trabalhei com monitoramento porque eu não sabia, né? E aí depois que eu comecei a estudar mais sobre comportamento e eu botei na cabeça que eu ia trabalhar com automonitoramento, eu comecei com diário alimentar. E aí o diário alimentar tinha uma adesão baixíssima, porque é complexo você ficar anotando tudo que come. E aí eu consegui condensar num automonitoramento de rotina. E tem 7 anos que eu trabalho com automonitoramento de rotina. Vocês
podem ter certeza. Se a média for essa aqui, 2 refeições livres, 5 treinos de musculação e 4 cardios, a pessoa muda muito do dia para a noite. Ela muda muito de uma consulta para outra, aquele resultado estrondoso. Sabe aquele paciente que tem um resultado estrondoso e sabe aquele paciente que não tem resultado? Aquela pessoa que está com sobrepeso, obesidade, que vem, pronto, ela não fez nada disso aqui. Muito, 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 muito longe do que isso aqui. Essa é a diferença de uma pessoa que tem um resultado excelente e uma pessoa que não tem. Via de regra, em um grande percentual de casos, é por causa da adesão, e aí você consegue trabalhar isso com automonitoramento, que foi o caso que aconteceu aqui, tá certo? Só que foi o que houve. Ele aumentou muito o volume de treino agora, né? Então ele começou a treinar mais vezes, começou a fazer cardio, e aí eu refiz o cálculo do gasto energético, e aí eu acrescentei aqui, ó, 5 dias de caminhada, que era o que ele estava querendo fazer, 5 dias de musculação, e agora ele iniciou com personal. E isso é uma coisa também que eu busco trabalhar no meu paciente. Se ele tem condição financeira, eu vou administrar os gastos daquele paciente, né? Eu vou trazer uma orientação dele nesse sentido. O cara tá treinando numa academia de rede, por conta própria. O cara lá da academia que faz o treino dele. E aí eu vou prescrever R$ 1.000 de manipulado para esse paciente. Porra, melhor ele contratar um personal, né? Então eu vim incentivando que ele contratasse um personal, indico um personal de minha confiança, e eu tenho vários personagens de minha confiança em todos os bairros da cidade, são pessoas que me indicam também, e não só que me indicam também, porque tem muito personal que me indica e eu não indico de volta. Ele me indica, mas eu não indico, porque eu não confio no trabalho. Agora, ao longo dessa vida de nutricionista, eu fui trabalhando em conjunto com vários profissionais e eu sei a diferença. O nível de resultado que determinados personagens conseguem gerar e outros não. Então eu consigo indicar um parceiro meu com muita facilidade. Foi o que aconteceu aqui com esse caso, né? Então ele começou a treinar com o personal que eu indiquei 5 vezes na semana e ainda fazia o cardio ali na parte da noite, né? Ainda fazia o cardio na parte da noite. Então 5 treinos de força e 5 cards. Olha o que ele estava disposto a fazer, né? E aí o que foi que a gente fez, ó? Já que ele estava na ideia de treinar bem, evoluindo no treino, aí agora entra a parte do cálculo nutricional. Eu vou deixar ele no máximo da restrição, ou perto do máximo ali, né, 1.750 calorias. O cara perdeu 5 quilos, tá treinando pra caramba, tá fazendo cardio pra caramba. Vamos facilitar aqui o processo agora? Vamos subir um pouquinho o carboidrato dessa dieta. Para quê? Para o paciente ter mais energia para treinar, para ele conseguir controlar. É difícil para um homem ficar comendo 1.750 calorias. Eu falo isso porque eu tive que fazer uma dieta de 1.800 calorias em um período para perder peso, para correr melhor e, cara, morte lenta total. Sinceramente, eu me sinto confortável com 2.500 calorias. 1.700 calorias para mim foi morte lenta mesmo, assim, muita fome, sentindo fome o tempo todo, e é difícil de manter isso, certo? Então, imagina um paciente com obesidade, que sente muito mais fome do que o normal, que tem muito mais desejo do que uma pessoa que sempre foi magro, né? Então, é difícil para um homem fazer uma dieta de 1.752 calorias. Quando ele fala que não é difícil, é porque ele belisca. Aí, beleza, fica beliscando ali, aí... Não, isso aí é muita comida para mim, não tem? A gente não escuta isso direto, né? Isso é muita comida para mim. Pois então, faz essa dieta sem beliscar, para tu ver se tu não fica com fome. O problema é que a pessoa sente fome e belisca. Sente fome e belisca. Aí realmente qualquer dieta dá certo, né? Ela tá fazendo por fora. Mas agora, quando a pessoa segue 100% mesmo ali, fazendo poucas refeições fora do plano, via de regra para um homem, para mulher não, mas para um homem, 1.750 calorias dá fome, certo? E aí a gente aumentou para 1.933, eu aumentei só carboidrato. Foram cerca de 50 gramas a mais de carboidrato. E como o peso dele baixou, ficou 2 gramas de carboidrato por quilo de peso. A proteína só aumentou em gramas por quilo de peso porque o peso dele baixou muito da primeira consulta para essa. Então acabou subindo um pouquinho a proteína em gramas por quilo de peso. Essa quantidade de proteínas que subiu e essa quantidade de gordura que subiu foi só porque eu aumentei arroz, pão. E aí pão, arroz tem um pouquinho de proteína, tem um pouquinho de gordura. Aí acaba subindo aqui no cálculo, né? Mas na verdade o que eu aumentei foi só carboidrato, beleza? E aí olha o que foi que aconteceu. De setembro para outubro, ele perdeu mais 3 quilos. Peso magro aumentou 760 gramas. Peso gordo reduziu 7 quilos, 760 gramas. E ele teve uma redução de 3,5% de gordura corporal. Ele fez uma média de 2 refeições livres. Então continuou na pegada das refeições livres. Uma média de 4 treinos e 3 cards. Então foi um período que ele treinou um pouco menos.
Nesse período ele até falou que teve algumas intercorrências na rotina, teve semanas que ele treinou bem menos, a média total saiu essa daqui, mas teve semanas que ele treinou até menos do que isso. Então ele não seguiu tão bem o plano, principalmente em relação ao exercício físico, como ele vinha seguindo. Mesmo assim, mesmo a gente subindo as calorias, ele diminuindo o treino, ele ainda perdeu 3 quilos. Ele ainda baixou 3,7 de gordura, né? Então, ou seja, tá evoluindo bem. Tá evoluindo muito bem. Agora a pergunta é, né? A gente tá aqui em outubro, certo? Será que a gente pode subir as calorias? Será que a gente pode continuar aumentando? Foi o que eu perguntei para ele. Porque assim, ó, é o que eu sempre falo. No processo de emagrecimento, para o paciente não chegar no nível de platô, para não chegar no nível de platô, a minha ideia é ir subindo gradativamente as calorias da dieta. Por quê? Porque isso vai fazer com que o paciente treine mais forte, siga melhor o plano com mais facilidade e o metabolismo dele também fica melhor. A gente tem uma aula lá no NutriNews Academy só de adaptações fisiológicas do processo de emagrecimento. E eu explico lá profundamente que o consumo calórico influencia no gasto energético. Então, se o paciente come pouco o tempo todo, a tendência é o gasto calórico estar mais reduzido. Uma maneira de driblar isso é aumentar gradativamente as calorias da dieta. E foi o que eu fiz com esse paciente. Mas, para que a gente possa ter sucesso durante o aumento, ele tem que cumprir com 2 obrigações: treinar muito e comer poucas refeições fora do plano. Tem um físico que só quem chega é quem consegue passar pela fase de comer mais e comer limpo e pela fase de comer pouco e comer limpo. Se a pessoa suja muito o planejamento, se ela faz muitas refeições fora do plano, tu nunca consegue subir as calorias, porque ela vai somar a subida de calorias com o que ela já faz fora do plano e ela não consegue emagrecer. Se a pessoa treina pouco também, tu nunca consegue subir muito as calorias e ela continuar emagrecendo. Mas se tu tem um paciente com perfil de fazer poucas refeições fora do plano e de treinar muitas vezes na semana, dá para ir subindo as calorias gradativamente e explorando essa performance no treino. E é justamente o que acontece com esse caso. É um cara que já tem um histórico de atleta, já sabe treinar bem, e aí eu perguntei para ele, tu tá nessa fase? Nesses próximos 2 meses ali, tu vai conseguir treinar bem? Tu vai conseguir fazer poucas refeições fora do plano? Vou, Davi, tô numa fase muito boa, essas próximas semanas minha rotina tá bem linear, né? Provavelmente não vou ter problemas, então pode aumentar as calorias que eu vou conseguir treinar bem. Só que eu aumentei segurando um pouco mais, né? Ao invés de aumentar 200 calorias como eu fiz da última vez, eu aumentei só 100 calorias, né? 150 calorias, mais uma vez só de carboidrato, ó, cerca de 30 gramas de carboidrato. Agora, com a perda de peso que ele teve, ele já está consumindo 2,5 gramas de carboidrato por quilo de peso. Vejam que eu vou aumentando só o carbo, porque é o carbo que ajuda a evoluir no treino. Evoluindo no treino, o metabolismo fica melhor, o carbo tem mais volume, eu aumento também a quantidade de fibras, que eu prezo muito por aumentar carboidrato com fibra, pão integral, aveia, granola, cereal, né, esse tipo de coisa. E a proteína ficou aqui em 2, eu praticamente não aumentei nada de proteína, é só uma consequência no aumento do consumo de carbo, como eu vi falando para vocês, tá certo? E aí, olha só, de outubro para novembro, ele baixou 2,2 de peso, ganhou 1 kg de massa magra, então ele já está ganhando mais massa magra, né? O peso gordo perdeu 3,24 quilos e o percentual de gordura baixou 3,3%. Agora ele já está com o percentual de gordura quase dentro do adequado para a faixa etária dele, né? Então agora a gente está com 3, tem que estar com 18,2%. Só que o que é que acontece, ó? Agora é novembro, final do ano tá chegando. E aí? Agora que o final do ano tá chegando, ainda dá para ficar comendo muito e treinando pesado? Não, Davi, final do ano eu tenho mais confraternização, então normalmente eu saio um pouco mais do plano. Eu tenho menos treino no final do ano, porque o dezembro acaba sendo um mês mais curto, porque tem ali o recesso, final de ano, às vezes eu dou uma viajada. Então não é um período que eu vou conseguir, de fato, executar um excelente treino, fazer pouquíssimas refeições fora do plano. Então olha a fase da vida do paciente, ó. Por isso que eu sempre prezo, a gente tem que saber trabalhar de forma longínqua. Eu recebi recentemente um paciente que é ginecologista e ela tá na residência de ginecologia. Então essa paciente, ela sempre foi atlética e aí agora ela tá numa fase que ela tá engordando um pouquinho. Sendo que eu mantenho ela no acompanhamento, ela fica voltando de 6 em 6 semanas, porque eu sei respeitar essa fase da vida. Eu alinho a minha comunicação, o meu planejamento para essa fase da vida. E se ela não tivesse fazendo um acompanhamento nutricional, ela tava engordando pra caramba.
Só que eu não fico julgando ela, pelo contrário, eu fico dando reforços positivos. Pô, tu tá muito bem, tu consegue manter esse treino, mesmo estando nessa fase da residência. Tu tá conseguindo controlar a tua alimentação, tu tá voltando no nutricionista. Eu vou reforçando. A mesma coisa é no caso dele, ó. Final de ano, não dá pra ficar pau na máquina o tempo todo. Então, se ele tá numa fase agora que ele vai reduzir o treino, o que foi que eu fiz? Calculei o gasto energético total do paciente. Então, se eu usar a forma de Mifflin... Olha como a forma de Mifflin e de Cunningham, elas estão se distanciando agora. Começaram iguais, né? Agora a de Mifflin tá dando mais baixo, porque Mifflin leva em consideração o peso. E a de Cunningham tá dando mais elevada, porque ela leva em consideração o peso magro. E ele vem perdendo peso e ganhando peso magro. Então a forma de Cunningham já tá superestimando um pouco mais do que a de Mifflin, né? Se a gente levar em consideração a que tá subestimando a de Mifflin, porque eu tô trabalhando com um paciente que quer emagrecimento, né? Então posso... É melhor errar um pouco para menos do que errar para mais. Então, uma restrição máxima seria agora 1.703 calorias, né? Com os treinos que ele está conseguindo realizar. Então, a gente fez uma dieta no máximo da restrição. 1.717 calorias, ou seja, 35% a menos do que o que ele está gastando. E por quê? Agora não está na fase de... Não está na fase do final do ano, então vamos cortar as calorias para compensar essas refeições extras e para compensar essa falta de treino. E aí, o que foi que eu cortei? Principalmente carboidrato. Ó. Gordura quase não mexe, né? A gordura fica sempre na mesma. O que eu vou aumentando e o que eu vou cortando é o consumo de carboidrato. E a proteína vocês podem ver aqui que ainda ficou em 2 gramas por quilo de peso, né? Porque como eu falei, ele vem perdendo peso. Proteína eu vou sempre mirar entre 1,6 e 2,4. Veja que a proteína também não muda muito, né? Variou ali de 171 para 180 e no final das contas eu nunca botei mais frango, mais whey. Foi só por causa da variação de carbo que a proteína vai variando um pouquinho também. E aí o que foi que aconteceu? Ele voltou em janeiro ainda perdendo 3,7 quilos, então ele voltou 2 meses e pouco depois. Baixou percentual de gordura pra caramba, certo? Perdeu bem percentual de gordura, certo? O peso gordo caiu 3,96% e ele ainda conseguiu manter massa magra mesmo nesse final de ano, certo? Então, ou seja, a gente conseguiu, mesmo no final do ano, manter um bom ritmo de resultado. Primeiro, porque ele vinha comendo mais. Se ele já viesse comendo pouco, cortar as calorias e gerar pouco, cortar mais ainda, entendeu? Quando você, o paciente ele vem comendo mais, o metabolismo tá melhor, ele tá treinando melhor, e aí você corta as calorias, ele responde. Agora, se o paciente está sempre comendo pouco, o metabolismo está sempre lento, ele está sempre com fome, está sempre treinando pouco. E aí, quando precisa cortar, numa fase do final do ano, não tem nem para onde cortar. Vai fazer o cara comer o quê? 1.400 calorias? Não tem nem para onde cortar. Agora começou o ano de 2025, né? Foi no início desse ano que a gente começou. Então, olha só, o ano de 2025 começou para ele. E aí, tá motivado para treinar bem? Já começou o ano de 2025 com 14%. Praticamente um percentual de gordura já bem dentro do adequado, abaixo de 16%, e já quase atlético, né, que é abaixo dos 10% aí. E a gente já começou o ano bem pra caramba. E aí, tá, Davi, tô motivado pra caramba, tô treinando muito bem, o personal tá cada vez melhor, tô evoluindo, o cara já com físico bem atlético, né, ainda não tava com percentual de gordura atlético, mas ele mudou o aspecto físico, já com 14% você já tem um físico diferenciado. E aí eu falei pra ele, cara, então vamos pau na máquina, vamos subir. A gente não tava antes do final do ano em 2.000 calorias, a gente não tava nessa pegada. Então, como é que a gente fez agora? Eu calculei o gasto energético mais uma vez, dei uma recalculada aqui com os novos aqui, certo? A gente pode continuar utilizando aqui a forma de Mifflin, já que é o que a gente vem utilizando aqui. Apesar de que, como o paciente está perdendo peso e ganhando massa magra, está cada vez mais distante, né, a forma de Mifflin para a forma de Cunningham. Provavelmente Mifflin já está subestimando para caramba o gasto energético dele, mas cálculo do gasto energético é isso, ó. É feeling, é você saber ir. Por isso que eu gosto dessa tabela, porque isso aqui é um recorte da tabela, mas tem várias outras fórmulas também lá na tabela. Então ela me mostra um panorama geral, né? Isso é muito interessante. E aí o que foi que a gente fez, ó? Eu particularmente, assim, se ele fala, Davi, eu quero secar bem, ainda quero secar bem. Eu diria para ele já subir para 2.400. Pra gente voltar para aquela pegada que já tava 2.200, desculpa. Tá, a gente parou em 2.000 calorias na hora de ir subindo, né, antes do final do ano. Eu já iria de 1.700 para 2.200. Mas aí eu não falo para ele o que tem que fazer, sabe? Eu vou dando as alternativas ali. Eu falo, cara, e aí? Então, já que tu tá no gás aí no treino, vamos subir logo para 2.400 ali, vamos dar uma subida no carbo aqui agora para tu esbagaçar no treino e tal. Ele, não, Davi, vamos segurar um pouquinho, vamos subir mais devagarinho. Eu pergunto, tu quer subir de uma forma mais conservadora, como a gente vinha fazendo antes? Porque se a gente subir mais rápido, tu vai ganhar mais massa magra, tu vai treinar mais forte, vai ser uma dieta mais fácil de fazer, e vai ter uma hora que a gente vai cortar as calorias, tu vai responder bem pra caramba. Mas se você quiser ir subindo de uma forma mais conservadora,
a gente pode subir de uma forma mais conservadora, que assim tu vai perdendo mais gordura, apesar de não ir treinando tão mais forte assim, né? Porque não foi um aumento tão brusco. E também tu não vai ganhar tanta massa magra. O que é que tu prefere? Não, Davi, vamos segurar ainda a subida, vamos subir ainda devagarinho. Fechou. Mas eu não subi tão devagarinho assim, ó. Subi 390 calorias ainda. Só de carbo. Eu queria mirar era nas 3,5 gramas de carbo por quilo de peso, que é uma quantidade de carboidrato que o paciente já consegue desenvolver muito bem no treino de musculação. É até uma recomendação de literatura para melhorar a performance no treino de musculação. Mas aí não, vamos subir então de uma forma mais conservadora. Então a gente subiu aqui para 2,7 gramas de carboidrato por quilo de peso. E aí o paciente voltou em março, 2 meses e pouco depois. E aí em março, olha só, mesma pegada, ó. Perdeu peso. Agora a massa magra não subiu, ó. Mesmo a gente subindo as calorias, ainda teve uma perdazinha de massa magra ali, quase nada, né, praticamente. Isso aqui não quer dizer que ele perdeu músculo, tá, gente? Massa magra é tudo que não é gordura, certo? Então, às vezes é só uma variação de líquidos, mas também quer dizer que ele provavelmente não ganhou de forma significativa. O paciente já está há muito tempo treinando, praticamente um ano treinando, treinando com personal. Então não é mais tão fácil assim ganhar massa magra fazendo uma restrição calórica, né? Realmente a gente tem que começar a subir mais ali para poder o paciente continuar ganhando massa magra. Mas a gente chegou onde a gente queria chegar, ó, na casa dos 10% de gordura corporal. Perdeu 3 quilos de gordura, continua perdendo bem pra caramba gordura. Então você vê que o paciente ele não teve uma queda no ritmo. E aí o que é que acontece, ó? Agora que eu já tô, corta aqui para mim, Guilherme. Agora que a gente já tá ali com um percentual de gordura de 10,8%, aí a gente já pode sair de cima do muro, né? E aí, vamos começar a subir mais rápido essas calorias? Vamos começar a trabalhar mais a tua performance agora? Vamos começar, de fato, a trabalhar o processo de hipertrofia? O paciente já saiu da obesidade, já está com percentual de gordura baixo, e aí agora é a hora de começar o processo de hipertrofia. E o legal é que a gente vem subindo, ó. Então ele está em 2.000 calorias. Agora a gente vai fazendo a transição. O gasto calórico dele não é 2.500, então a gente não saiu de 1.700 para 2.700. Agora a gente está em 2.000 calorias. E aí a gente começa ali a fazer a transição para o processo de hipertrofia. Só que isso vai ser um tema de outro vídeo. Quando a gente começar a completar, esse paciente ainda está fazendo um acompanhamento aqui comigo. Quando a gente completar bem esse processo de hipertrofia, eu vou trazer para vocês aqui a continuação desse caso clínico, mas de fato hoje vocês aprenderam como conduzir um paciente da obesidade até o nível atlético de composição corporal, utilizando estratégias de periodização nutricional, que é ajustando o consumo de carboidrato e calorias, proteína e gordura de acordo com cada fase do processo. Você viu que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Você aprendeu a colocar ferramentas de adesão, como por exemplo o automonitoramento. De fato, é assim que acontece. Quando um paciente faz um automonitoramento de rotina, ele sai uma média de 2 refeições fora do plano por semana, ele treina uma média de 5 treinos e faz cardio, a resposta é desse jeito. Quando a resposta, pô, Davi, eu tô fazendo essa restrição, eu tô vendo que o paciente não tá perdendo nesse ritmo, o que é que tá acontecendo? Provavelmente tem alguma questão de adesão aí. Tá beliscando, tá fazendo, tá treinando menos treino. Uma semana treina bem, outra semana não treina. E aí chega pra ti e fala que tá treinando bem. É difícil ter consciência do que. Lembra pra mim aí, na tua rotina aí, como é que foi teu treino? Quantas vezes tu treinou? Se tu não for um cara super linear, tu não vai saber quantas vezes. A média de treinos que tu fez nos últimos 2 meses. É porque tu é nutricionista, né? Então tu é dessa área. Então o que acontece? Quando a gente não tem um automonitoramento de rotina, é muito difícil a gente ter consciência. Então o paciente não te fala a real situação. E não é porque ele tá mentindo, é porque ele não tem consciência. Então, quando você aplica o automonitoramento, quando você vai fazendo os ajustes adequados no consumo de calorias, carboidrato, proteína e gordura, o paciente ele vai desenvolvendo, tá certo? E se você curtiu esse conteúdo, eu tenho uma coisa para te falar. Isso aqui foi só a ponta do iceberg. E existe toda uma plataforma com centenas de conteúdos semelhantes a esse que você pode ter acesso simplesmente fazendo o teu cadastro por menos de uma pizza por mês. É isso mesmo. O NutriNews Academy ele custa menos de uma pizza por mês. Por R$ 51 por mês você vai ter um acesso anual à nossa plataforma e lá você vai ter todos os casos clínicos que tem disponíveis, que são dezenas de casos clínicos. Você tem mais de 140 aulas que vai te ensinar desde a parte de comportamento, comunicação, até a parte de cálculo nutricional. E eu vou te falar uma coisa, eu planejei o NutriNews Academy para ter aulas curtas, com a teoria necessária, mas diretas ao ponto, para você não ficar ali com um conteúdo maçante igual aquele conteúdo de pós-graduação. Se você dedicar
meia hora por dia para o NutriNews Academy, em um mês tu vai mudar completamente a tua vida profissional e eu posso te garantir que se você já for formado, esse conteúdo vai facilmente se pagar, porque a gente te ensina como transformar o teu nível técnico em faturamento através de aulas onde você vai aprender a parte comercial, a parte do marketing, a parte do operacional do teu consultório, para que você possa transformar o teu nível técnico em faturamento e esse investimento que você vai fazer no NutriNews Academy vai se pagar muito fácil. Além de tudo isso, eu vou te dar todo o suporte personalizado. Essa é a única plataforma que você vai pagar R$ 51 por mês que você tem suporte. As plataformas por aí, você não tem suporte personalizado. As tuas dúvidas elas não são respondidas pelo profissional que está te oferecendo o serviço. No NutriNews Academy eu vou te dar toda a atenção, a minha equipe vai te dar toda a atenção. Você vai entrar num grupo com nutricionistas e você ainda vai ter também um suporte individualizado que você vai poder tirar as tuas dúvidas e expor os teus casos clínicos e a gente vai resolver junto contigo. O detalhe, a gente não demora mais de 24 horas para responder todas as dúvidas dos nossos alunos. Então já vai na descrição do vídeo, se inscreve no NutriNews Academy que você vai ter uma garantia incondicional de 15 dias. Então você vai poder entrar na plataforma, ver todas as aulas e se não é isso que eu tô te falando aqui, você vai ter 15 dias para ter o teu dinheiro devolvido de forma integral e você não precisa nem dizer o motivo. É tudo automatizado, você só solicita, recebe o dinheiro, perde a tua inscrição e vida que segue, beleza? Isso é para quem confia na qualidade do trabalho. Então, se você realmente quer se diferenciar no mercado e em uma plataforma só, você quer ter todos os conteúdos que você precisa, sem precisar ficar mais procurando conteúdo de nutrição, lá já vai ter tudo que tu precisa. Se você quer isso, então se inscreve no NutriNews Academy, beleza? Grande abraço para todo mundo, pessoal, e até o próximo vídeo.